Senhor Deus, querido Pai, quero mais uma vez orar a Ti, pedir ao Senhor que olhe com os seus olhos de misericórdia, aqueles olhos que olhou em volta à cena da cruz há mais de 2000 anos atrás, totalmente molhados de sangue, Pai, quando às vezes feriram o Senhor ali, colocaram uma coroa de espinho em tua fronte, e o Senhor levantou a tua cabeça e, ao olhar para os teus algozes, olhar para João ali, Senhor, ao redor da cruz, olhar para Maria, olhar para os discípulos que começavam a se espalhar, Deus, quando o Senhor olhou ali, a tua visão misturou-se com o sangue que escorria da tua fronte, e é tão glorioso quando o Senhor olha através do sangue, Senhor. Pai, eu quero pedir a Ti, olha para nós nessa noite, nessa manhã, através do sangue, olha para cada lar, olha para cada família, cada casal, cada criança, cada jovem, olha através do sangue, Senhor. O Teu sangue é aquilo que nos mantém limpo, é aquilo que nos mantém encorajados, é aquilo, Senhor, que mantém a Tua igreja com uma chama viva, ardente em nossos corações. Também quero aproveitar para pedir ao Senhor de um modo especial, Deus, em favor de Noemi Alves de Carvalho, que deixou aqui o seu pedido de oração. Ela pediu que orássemos por ela e pela filha dela, porque precisam de libertação. Pai, Tu és o Deus que pode curar, Tu és o Deus que pode sarar a ferida, Tu és o Deus que pode levantá-la, Tu és o Deus, o grande eu sou, que não conhece coisa difícil demais. Olha para essa vida, olha para essa pessoa. Estamos encarando esse culto, esse momento com o mesmo temor, a mesma reverência, Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor está presente nesse lugar, Pai. Está presente aqui nessa hora. Os resultados dizem, os frutos que estão sendo produzidos estão dizendo que Tu estás presente entre nós, Pai. Vá de encontro à vida dela, então, e ajuda ela e sua filha. E também quero colocar nas Tuas mãos cada família, cada eleito, aonde quer que eles estejam nessa manhã. Pai, que o Teu amor, a Tua graça possa inundá-los, cobri-los com o Teu precioso sangue, Pai. Cobri-los com o Teu amor divino, com a Tua misericórdia. Dá a todos, Pai, bons momentos na Tua presença, que na casa de cada um não haja irreverência, que não haja nesse momento, Senhor, aquilo que viria colocar a perder a visitação do Senhor, o ensinamento, a Tua palavra, chegando nos corações, sem se perder pelo caminho, ao longo, Pai, do caminho até chegar, até descer dos ouvidos até o coração. Não deixa nenhuma palavra cair em terra, Senhor, ser dita em vão, Pai. Toma tudo aqui nessa manhã e nos ajude, nos ensine, nos instrua. No nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui, entregues nas mãos do Senhor, sob os Teus cuidados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa reinar na vida de cada um, em cada lar, possa nessa manhã se manifestar através da pregação do Evangelho. Espero que esse culto já esteja representando bênçãos para muitos. Eu, por exemplo, já fui ricamente abençoado. Se nós terminássemos o culto agora, nós já iríamos embora tremendamente abençoados pelos louvores, pela palestra às crianças, aos adolescentes, aos jovens, por tudo que aconteceu aqui. É bom estar na presença de Deus. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1.
nós vamos ler, tomar aqui como uma base para nós meditarmos nessa manhã de escola dominical. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos começar no verso de número 1 também. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Senhor Deus, acrescenta revelação nos nossos olhos. Como acabei de ler, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar. Venha também nos dar revelação da hora, do dia, do momento que nós estamos vivendo, revelação das tuas palavras, de tuas profecias, para mostrarmos também aos nossos irmãos, para que possamos ver, possamos mantermos mais firmes, mais ancorados, para que possamos assumir o nosso posicionamento nessa hora que nós estamos vivendo. Pai, envia-nos a nós a divina revelação. Abra os nossos olhos, porque se tu nos deres revelação sobre revelação, abrir os nossos olhos, não haverá obstáculos, montanhas, dificuldades, pois a presença dela em nossas vidas nos faz ver quem somos, para o que fomos chamados, nos faz ver quando e como Deus começou e como e quando Deus terminará de trabalhar conosco. Portanto, em nome de Jesus, eu me coloco perante o Senhor, me entrego nas mãos do Senhor e te peço que as tuas riquíssimas misericórdias seja sobre minha vida, seja sobre a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Mas estamos meditando hoje aqui em algumas mensagens, liderança do Espírito de Deus, o Deus desta era maligna, Cristo é o mistério de Deus revelado, meditando um pouquinho sobre o caminho desastroso, o caminho destrutivo, vamos dizer assim, que toma uma pessoa que acomoda-se na sua caminhada cristã e vive sem revelação. Quando a gente fala revelação, para muitos essa palavra pode ser um pouco desconhecida, e já para outros ela pode tomar um sentido, um significado banalizado, porque o mundo religioso banalizou muito. Quando se fala em revelação, logo o religioso pensa: eis aí meu servo, o Senhor Deus me mostrou, Deus me manda te dizer, Deus tem uma bênção para você, Deus está me revelando. E aí vai caindo em banalização, em descrédito, desprezo, o que realmente, ou a essência do que significa revelação. Alguns dias atrás, alguém me enviou uma profecia de um denominacional que dizia que 8 de maio o mundo escureceria 3 dias, e que tudo não funcionaria, e que um anjo de morte passaria pelo mundo,
e quem tivesse, arriscasse sair, não tivesse com o Espírito de Deus dentro de casa, morreria e tal. Quando eu ouvi, o irmão me mandou isso, eu falei, irmão, joga isso fora. Nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a luz das Escrituras, a maior revelação que nós temos se chama a Bíblia Sagrada. Se a revelação não condizer com o Urim e Tumim, a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, sinceramente que aquilo não tem nada de revelação. Revelação, a palavra revelação é muito sublime, tem um significado muito bonito para poder ser tão, vamos dizer assim, menosprezado, tão desvalorizado como muitas vezes tem sido desvalorizado. Revelação significa dar a conhecer-se, significa tirar as escamas, significa abrir as cortinas. Revelação significa você tirar o véu. Irmão diz, o véu é aquilo que te impede de ver o que realmente está por detrás. Como no Velho Testamento havia um véu que guardava a arca da aliança. E o profeta vem e nos diz o quê? Nos diz que o véu, ele foi rasgado de cima a embaixo, quer dizer, aquilo que nos impedia de vermos a divina, perfeita revelação de Jesus Cristo, de Deus, aquilo foi totalmente rasgado, removido. Então, revelação é remover as cataratas, remover as escamas espirituais, como foram removidos dos olhos de Paulo. Paulo não via, por isso perseguia, por isso consentiu na morte de Estevão. Paulo não via, por isso estava indo pelo caminho de Damasco, rumo a Jerusalém, para matar, para manietar, amarrar, arrastar cristãos. Mas ele foi revelado, e quando a revelação veio, ele se moveu, ele se posicionou. Quer dizer que sem a preciosa revelação de Deus nas nossas vidas, sem Ele remover a escama que nos impede de ver, não tem como posicionar. Paulo posicionou, Paulo foi receber diretamente de Jesus Cristo, a propósito, foi ele quem disse isso, não recebi nem aprendi de homem algum, mas diretamente de Jesus Cristo. Ele diz, diretamente, ele chega a usar a palavra pela revelação, foi diretamente revelado por Jesus Cristo. Então, quando não temos revelação, não tem como posicionar corretamente. Por que você acha que há um mundo que não consegue se posicionar corretamente na palavra hoje? Justamente pela a ausência da revelação. Você tem um mundo tão estudado hoje como nunca antes. As pessoas se procuram, elas procuram a conhecer tantas coisas, procuram a estudar tantas coisas, e, na verdade, elas tropeçam dentro daquilo que realmente precisariam conhecer. E há pessoas que são intelectuais, graduadas, extremamente inteligentes, mas não têm a divina revelação. E é um perigo quando falta revelação. Vamos atualizar, irmão, essas coisas que estamos falando para hoje, a fase e o momento que a igreja está vivendo. É perigosíssimo quando falta revelação para um crente, para uma igreja, especialmente hoje, no dia e na hora que nós estamos vivendo. Porque senão, se falta revelação, essa pessoa corre o risco de adorar, como disse o irmão Brana, em O Deus dessa Era Maligna, adorar o diabo pensando que está adorando a Deus. Cantar para o diabo pensando que está cantando para Deus. Tudo isso pela ausência da revelação. Uma pessoa sem revelação, por exemplo,
é louvável, por exemplo, eu já disse isso aqui várias vezes, que é até vergonhoso o cristão não conhecer o seu livro sagrado, a Bíblia. Muito embora o profeta disse, não é conhecer a letra, a Bíblia que é vida, é conhecer o autor da Bíblia, o escritor da Bíblia, o revelador da Bíblia que é vida. Então, mas é como eu disse, os maometanos conhecem o seu livro de ponta a ponta pela sua extrema dedicação. Os budistas conhecem o seu de ponta a ponta. Os judeus, o povo de religião oriental, eles conhecem o Pentateuco de ponta a ponta. Os descendentes de Ismael conhecem o seu Alcorão, vamos dizer assim também, de ponta a ponta, e os judeus conhecem o seu Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, de ponta a ponta. Eu disse aqui um dia desses, o cristão, ele deveria se sentir envergonhado em falar, eu sou um cristão, há 10, há 15, há 20, há 30 anos, e quando ele deveria se sentir constrangido em parar e pensar assim, meu Deus, eu nunca li toda essa Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia deveria ser uma meta de um cristão. Todo cristão deveria ter consigo esse comprometimento em ler toda a Bíblia. Só que, pelo outro lado, assim também como a mensagem, todo cristão deveria ter como a sua meta de cristianismo também, falando de vida cotidiana, diária, ler todas as mensagens que chegam, mensagens proféticas, mensagens do profeta que Deus tem nos enviado. Mas também não adianta muito você ler toda a Bíblia, todas as mensagens, sem revelação. Porque sem revelação é sem visão, fica infrutífero. O quanto nós vamos absorver, o quanto vai ficar daquilo que nós lemos, vai depender muito, irmão, do quanto de revelação, de experiência com Deus nós temos, experiência pessoal com Deus em ouvir a sua voz. Porque experiência com Deus deveria ser uma coisa comum, muito embora seja sobrenatural, mas deveria ser uma coisa comum na vida de um cristão. É como aqueles homens do Velho Testamento da Bíblia. Eles ouviam a voz audível de Deus, eles sonhavam com Deus. Se você vê quando Jacó sai fugitivo, por exemplo, de Esaú, para a terra do seu tio Labão, a Bíblia nos mostra que ele deitou cansado para dormir e sonhou com Deus, viu aquela escada onde anjos subiam, desciam. O que era aquilo ali? Era Deus pessoalmente se revelando para Jacó. Deus no topo da escada, falando que seria com ele, que prometeu ao pai dele, Abraão, que era o pai de Isaac, na verdade, avô dele, Abraão, que lhe daria a terra da promessa e que nele seria bendita todas as sementes da terra. Então ele ouviu a voz de Deus, levantou temendo a Deus, disse que era terrível aquele lugar. Ele chamou aquele lugar de a porta dos céus. Então ele se prostrou ali e falou, Deus, tu serás o meu Deus, se tu me levares em paz à terra do meu tio, me deres vestimenta, me deres comida, e em paz me fazeres tornar para a casa do meu pai. Esse tornar para a casa do pai seria depois de 21 anos morando na casa do tio, nas terras do tio, trabalhando para o tio. Ele fez uma oração para Deus, que ficou 21 anos funcionando, Deus dando vestes, Deus dando pão, Deus o prosperando, e depois Deus o guardou no caminho de volta, até ele se encontrar com Esaú, e livrou ele da fúria de Esaú. Mas tudo começou ali com um encontro na hora de ir, ele viu Deus falando com ele. Depois também na hora de voltar, se você pegar a Bíblia em Gênesis capítulo 32, a Bíblia diz que ele voltava e os anjos apareceram para Jacó. A gente lê lá na Bíblia, parece uma coisa tão comum,
tão simplesinha a expressão que a Bíblia chega a usar. Gênesis 32, verso 1, a Bíblia diz: e foi também Jacó a seu caminho. Agora é já ele indo embora. E encontraram-no os anjos de Deus. Pensa bem, anjos de Deus encontrando com Jacó. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Jacó encontrou com os anjos de Deus em Gênesis capítulo 32. Quer dizer, experiências com Deus. Isso é o que vai dizer o quanto nós vamos absorver de uma leitura sistemática da Bíblia, de uma leitura da mensagem. Experiência pessoal com Deus, isso mostra o quanto vamos absorver de um culto como nós estamos aqui nessa manhã. O quanto de experiência pessoal a sua vida é marcada, você já teve com Deus, é também o que vai dizer o quanto, mesmo à distância, quando as palavras não chegam em tempo real aí dentro da sua casa, em um culto online, o quanto de experiência pessoal você já teve com Deus, vai dizer quão real esse culto será. Será que o Deus que fez anjos aparecer a Jacó, e Jacó disse: estes são os exércitos de Deus, também não poderia nos conceder experiências profundas, reais com eles, que amplia a nossa visão espiritual? Cada experiência que Jacó tinha ampliava a sua visão espiritual. Quando Jacó ouviu dizer que Esaú vinha ao seu encontro, ele temeu, porque vinha com 400 homens. Ele disse: eu saí fugido do meu irmão, agora meu irmão vem encontrar comigo com 400 homens, divido o rebanho em duas partes, vá um grupo à frente, fique outro grupo mais atrás, eu vou entre os grupos, separe as mulheres, para que se o exército, a fúria, a ira de Esaú alcançar uma parte, não alcance todo o povo, e assim se salve alguma coisa. Ele teve medo, porque ele sabia da capacidade do seu irmão, sabia que saiu fugido e debaixo de juramento, porque Esaú havia jurado matá-lo, jurado destruí-lo. Mas só que o que ele fez para vencer o medo? Ele foi orar, ele desceu a Peniel, ainda é Gênesis 32, ele foi ao vale de Jaboque, ele foi ter experiência com Deus. A experiência pessoal com Deus, ela vai abrindo a nossa visão espiritual. E quando ela abre a nossa visão espiritual, irmão, nós vamos deixando de ser tão inseguros, tão medrosos, tão ociosos. Por quê? Porque Deus te revelou o que será, coisas que hão de acontecer. Deus te mostrou o que está um pouquinho mais adiante. Você sabe o confronto que ele teve. Ele orou, ele clamou, ele desesperou ali naquele vale de Jaboque. Ele não queria largar, soltar o anjo em hipótese alguma, e a alva chegando, a manhã chegando, e ele orando, dizendo: eu preciso, Senhor, em outras palavras, de resposta, porque o meu irmão vem contra mim, eu preciso que o Senhor intervenha, toma a minha causa nas tuas mãos. E você conhece, Deus feriu, o anjo feriu a juntura da coxa de Jacó, mas o abençoou, e aquilo foi uma marca de que Jacó podia encontrar com Esaú tranquilamente, porque agora Deus estava fazendo o seu caminho prosperar diante até mesmo daqueles que pudessem se colocar como seus inimigos. Cada experiência que ele tinha com Deus lhe dava mais revelação. E aí eu pergunto: temos experiência com Deus? Porque as experiências com Deus, elas é que realmente nos guiará a termos as revelações que nós realmente precisamos. Então a Bíblia, lembra disso, ela fala de um Deus que se revela, um Deus que tem prazer de se manifestar. Isso é desde Gênesis capítulo 1. Se nós voltarmos a história lá para o início, Gênesis capítulo 1,
nós vamos ver exatamente isso, um Deus que, como chamado de Jeová, que significa pai de família, aquele que tem família, Deus queria ter uma família, mas para que Deus queria uma família? Queria uma família para ele viver ausente, indiferente, distante. O profeta disse, ele tinha todos os atributos. Deus tinha o atributo de pai, Deus tinha o atributo nele de ser filho, Deus tinha o atributo de espírito, de salvador, de curador. Tudo isso estava em Deus. E agora Deus, como ele estava nele, como está em todo verdadeiro homem a vontade de ser pai, todo homem tem vontade de ser pai. Toda mulher, homem, que não há algo errado com a sua formação emocional, espiritual, isso está dentro dele. Filho não é um tropeço, uma abominação, filho é um presente de Deus para a vida deles. E isso estava em Deus. Deus queria ser pai. O que é que Deus fez? Deus criou um filho. E Deus, criando o filho, nos deu um exemplo, voltando de novo para a família mais um pouquinho. Nos deu um exemplo do que é ser pai. Quando ele criou um filho, ele não deixou o filho lá à vontade, distante, vivendo de qualquer jeito, sem a sua assistência. Não, ele vinha para o ciclo das virações do dia, vinha de manhã, vinha à tarde, passava tempo com esse filho. Era Deus tendo companheirismo com o seu filho ali, dando exemplo para nós o que significa ser pai, pais e filhos em perfeita comunhão. Então ali agora está Deus se sentindo realizado, por quê? Porque agora ele começou a constituir família. E para que ele estava constituindo família? Para se revelar a sua família. Quando eu falo se revelar, já tem a ver com revelação, já tem a ver com o se dar a conhecer. O Deus invisível, o Deus, entre aspas, intocável, o Deus inatingível, inacessível, que disse Paulo, ele queria se tornar visível, palpável e acessível. Ele queria se revelar aos homens. Isso está em Deus. Descer, manifestar, se dar a conhecer aos seus filhos. Agora, esse se dar a conhecer de Deus aos seus filhos, e voltando aqui agora para a palavra, dar a conhecer, Deus dar a revelar, Deus abrir o véu, remover as escamas, rasgar o véu, abrir a cortina da palavra, para que não sejamos cegos e ociosos, como diz a Bíblia. Irmão, ele não usa seminários, e você sabe disso, ele não usa essas teologias acadêmicas que muitos usaram aí ao longo da história, e deu errado. Nós deveríamos acordar para isto. Todas as técnicas humanas, esforços, seminários, concílios que usaram para dar a revelação de Deus para o povo, deu errado, não funcionou. Deus é uma revelação pessoal, individual, a um Jacó, como acabei de citar, individualmente, a ele se revelou, a Abraão, individualmente, a ele se revelou, no rapto, individualmente, se revelará, porque o rapto é uma revelação individual. O profeta disse que é individualmente, quando o assunto é rapto. Não duvide que realmente seja aquilo que Jesus disse: estarão dois no campo, um será tomado, outro deixado, dois na cama, um será tomado, outro será deixado. Quer dizer, Deus se revelando individualmente a pessoas à medida que Deus mesmo começa a levá-las a ter experiências com Ele. Não há revelação para crentes, não há revelação precisa e correta de Deus para pessoas que não têm nenhuma experiência com Ele. E vemos muitos dizendo: sou revelado, mas não tem nenhuma experiência pessoal, íntima com Deus. E a primeira experiência que uma pessoa deveria ter com Deus, depois desse novo pacto da graça,
para ela receber a preciosa revelação de Jesus Cristo, irmão, chama-se novo nascimento. Sem ter novo nascimento, qual é a visão que uma pessoa vai ter? Foi Jesus quem disse isso para Nicodemos em São João, capítulo de número 3, quando Nicodemos foi com ele, procurando saber sobre a vida eterna. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Quando Jesus mandou ele nascer de novo, ele nem entendia sobre novo nascimento. Versículo 2 ou 3 de João 3, Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmão, quando eu falo revelação, revelação é a lupa, é o binóculo, é a lente que te faz ver o reino de Deus que hoje tem vindo para nós em forma espiritual e que breve virá, será estabelecido em forma literal no reino milenial de Cristo nessa terra. Mas Jesus disse que ninguém poderia ver este reino de Deus. Nicodemos, necessário é nascer de novo, porque ninguém pode ver o reino de Deus, ter revelação da palavra, revelação de Jesus Cristo, revelação de arrebatamento, revelação da hora que estamos vivendo, sem novo nascimento. Aí viveremos cego, irmão, se não passar pelos 3 primeiros degraizinhos iniciais de uma verdadeira vida cristã, não vai chegar a colocar o binóculo da revelação para enxergar mais adiante o reino de Deus. Tem que passar pela justificação pela fé, arrependimento dos pecados, tem que passar pela santificação, receber no coração o sacrifício de Jesus Cristo, que te inocenta e te purifica e te encoraja a viver como um homem limpo, uma mulher limpa, um cristão limpo aqui nessa terra. Tem que passar pelo que João disse: após mim vem outro, que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Tem que passar pelo batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo nada mais é que o azeite, nada mais é que a vida de Deus em você. E se a vida de Deus está em você, com certeza esta vida vai te guiar. Este azeite, este Espírito vai te guiar. Guiar onde, pregador? Guiar a toda a verdade. Como ter revelação da verdade sem ter novo nascimento? Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Como ser guiado nas verdades indispensáveis que Deus tem aberto, revelado para a noiva nesses dias, sem ter o Espírito Santo que é o guia. É em vão, é inútil você querer abrir, desenhar, detalhar, esmiuçar, explicar para uma pessoa, tintim por tintim da revelação do que Deus está fazendo hoje, quando você nem conseguiu guiá-la ao arrependimento, à santificação e ao batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque o que guiará a verdade é o Espírito da verdade, que só pode descer após você ser justificado e santificado. O que guiará, o que fará enxergar o reino. E nós já estamos vendo o reino previamente. Josué acabou de cantar o último hino: voltarei à minha pátria, não é isso? Voltarei à minha cidade, não é isso mesmo? A minha pátria celestial, cidadão eu sou do reino. Isso nada mais é que uma expressão de que eu estou vendo este reino espiritual pela fé, como Abraão pela fé teve Isaque, como Abraão pela fé andou em busca de uma cidade cujo artífice e construtor era o próprio Deus. Então é necessário você ter essa experiência de justificação. Não tem como saltar fases.
Vai casar sendo que nem namorou e noivou? Passa por fases. Vai chegar ao topo lá da pirâmide, sendo que não subiu o primeiro degrau, a fé. Quero a pedra de coroa, o amor divino, o amor perfeito, mas nem a primeira pedrinha, degrau, fé, que também significa revelação. Nem a primeira pedrinha alcançou fé, e já quer chegar na última. Nem a segunda, poder para vencer a si mesmo. Nem a terceira, ciência de Deus, consciência de Deus, visão de Deus, visão espiritual de pelo menos o que significa os princípios básicos de uma verdadeira vida, família, conduta, testemunho cristão. Como saltar degraus. O irmão Branham diz: como ensinar álgebra àqueles que não sabem nem ainda o abecedário? Não, você tem que subir de fé à virtude, e de virtude à ciência, e de ciência à temperança, o domínio da sua própria explosiva natureza. Tem que subir a paciência em esperar Deus abrir. Se Deus não abriu, não força, vai quebrar a chave, vai roçar a fechadura. Deixa Deus abrir. Quando Deus abre é melhor, é mais gratificante, é mais saudável. E você vai de paciência e chega a piedade. Quando você chega à piedade, o profeta diz que agora você é como Deus. Claro que como Deus, quando Deus esteve em uma carne humana andando na terra, porque é impossível você ser 100% igual a Deus aqui nessa dimensão, morando nesse corpo deformado pelo pecado, e que traz suas dores, seus féus, seus machucados, e que você é justificado perante Deus, mas perante ti mesmo parece que não, porque o teu mal está sempre andando atrás de ti. Mas quando você chega em piedade, você prova um pouquinho do que foi Deus aqui, o Deus que tinha misericórdia, o Deus que compadecia do necessitado, o Deus que se movia de íntima compaixão, como se moveu perante aquele filho da viúva de Naim, perante a viúva que perdeu sua segurança, perdeu sua esperança, perdeu seu marido e perdeu agora o seu filho. E só depois da piedade você chega ao amor fraternal, e do amor fraternal agora sim vem o acabamento final. Não tem como pôr o piso na casa sem antes fazer o alicerce. Não tem como você fazer o acabamento final, a pintura, fazer o trabalho de pintura, os detalhes finais, sendo que nem sequer terminou a base. Por isso que é trabalho individual, vida cristã, o caráter de Cristo sendo formado, a natureza dele sendo formada em nós. Isto é um trabalho individual de Deus feito a nós. Isso é um trabalho que não tem como você generalizar, não tem. Nós usamos o corpo às vezes para tipificar. Agora lembre sempre disso, a sombra não é a imagem exata, a tipologia também não é a imagem exata. José é só um tipo da perfeição, não a perfeição. O cordeiro, sangue de touros e bode era só um tipo do sacrifício de Cristo, não era a perfeição. Então, individualmente, esse corpo tem que crescer em suas experiências de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, que é o novo nascimento, que o Senhor Jesus disse que ninguém verá o reino de Deus sem isto. E esse ver o reino de Deus sem isto é o quê? É o que eu comecei o culto falando, é a divina revelação que nós estamos falando, que não pode vir de qualquer maneira, não pode chegar em uma vida totalmente desajustada, desordenada. Às vezes Deus simplesmente trabalha para te trazer
Ele toca, Ele envia o arrependimento, o quebrantamento, Ele guia, porque Jesus diz que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, é Deus quem traz, mas Deus quer continuar aquela obra excelente, levá-lo à justificação, levá-lo a uma vida santificada, levá-lo a ser realmente cheio do Espírito Santo, e levá-lo a enxergar mais além, a ver o reino de Deus, porque quando você vê a recompensa, você lutará pela recompensa. Deus quer te mostrar a tua recompensa, o teu descanso. E eu me alegro quando Deus me mostra o meu descanso, e eu sei que Ele não é aqui, aqui tudo passa, aqui tudo é exaustivo, aqui descanso não é descanso, aqui alegria não é alegria, aqui tudo é passageiro, mas quando você nasce de novo, Deus abre os teus olhos e você vê o teu descanso, a tua recompensa, você vê o reino dos céus, e quando você vê, nada para diante do teu caminho, nada te fará retroceder, mas tem que ver, tem que enxergá-lo, porque se você não vê, não enxergar, você individualmente, aqui eu narro, você não vai ter o gosto que eu tenho, você não terá a visão que eu tenho, é como eu comer a maçã. Posso te dizer que ela é doce, mas você não sabe quão doce ela é ou não, porque você tem que comer. É como eu dizer sobre um lugar que eu fui, você poderá imaginar como ele é, mas não terá a imagem exata, a não ser que você for. Cada um tem que ter a sua experiência. E quantos erros houve ao longo das eras, por querer levar uma visão sem uma real experiência na vida daquele o qual pretendia se levar aquela revelação, aquela visão, que não pode chegar através de mentes acadêmicas brilhantes. Quantos concílios foram realizados desde Nicéia para ver quem estava com a teologia da Bíblia correta? Quantas reformas? É Jacó Armínio? É Calvínio? Quem é? São os romanos? São os gregos? Quem está? E tantas polêmicas, e tantas reuniões, e trouxe o quê? Só trouxe intrigas, divisões, e só trouxe uma reforma protestante, e só gerou mais e mais religião, mais e mais discussões doutrinárias. Por isso que Paulo disse assim: evite as questões loucas, fábulas, evite as discussões sobre as genealogias intermináveis, não adianta, não vai chegar em um denominador comum. Sabe qual o denominador que chegaram ao longo das eras da igreja? Excomunga os calvinistas. Sabe qual foi o denominador comum? Queima a Joana d'Arc, prenda os cristãos. Sabe no que resultou? Em um monte de assassinatos em nome de revelação, em nome de proteger a verdade. E a história muda de forma, mas se repete, porque o que é, já foi, e mata-se vida, e mata-se família, e mata-se influência, e mata-se igreja. Por quê? Porque não entende que não tem como ter revelação sem dar esses 3 passinhos iniciais do novo nascimento para ver o reino de Deus. Quando alguém nasce de novo, se ele está à luz da palavra, à luz da verdade, Deus vai abrindo para ele, Deus vai mostrando, é experiência pessoal com Deus. E quando alguém tem, ele vira um pilar irremovível, ninguém abala a fé dele ou dela. Mas quando não é assim, aí volta-se a repetir o que? A história, o homem buscando com sua própria mente natural a revelação, e não chegou aonde? Em lugar algum. Ele pega a sua canetinha e o seu papel, ao invés de dobrar o seu joelho, ele pega talvez o seu trabalho de buscas e pesquisas, e vai em busca, tudo bem, ir em busca da revelação, ir em busca de conhecimento, isso é bom, é nobre, tudo bem ler a Bíblia toda, a mensagem toda, tudo bem apanhados e estudos, mas tem algo que, se faltar neste bolo aí,
se faltar este ingrediente especial que é experiência com Deus, está tudo perdido. Por isso que Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens, falava, dos anjos, falava, ainda que eu tivesse o dom para fazer milagres, e fazia, ainda que eu tivesse o dom da sabedoria, e tinha, tudo que ele falou, ainda que se eu tivesse, é porque ele tinha. Aí ele falou assim, ainda que desse meu corpo a ser queimado, e tinha coragem, ainda que desse minha fortuna, vendesse e repartisse para os pobres, já era dado, já ajudava, já socorria, tudo aquilo ele fazia. Mas ele disse assim, porém tudo isto é totalmente em vão, se eu não tiver essa experiência pessoal com a pedra de coroa, com o amor perfeito, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso viveu Paulo, por esse caminho ele passou. Então há um homem que tem autoridade, para quê? Para poder falar. Não busque com sua própria mente natural, você não vai chegar em lugar algum, a não ser a traumas, quantos traumatizados, a não ser a disputas egoístas, quantas disputas fúteis, banais e egoístas, em nome de revelação e mais de Deus. Não busque com sua mente natural, porque senão, vaidades e mortes. Mas parece que muitos não entendem que a palavra não é de particular, vamos dizer assim, particular interpretação, como disse a Bíblia em 1 ou 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura, ela deve ser divinamente inspirada, não de particular interpretação, porque se essa escritura, que não é de particular interpretação, for divinamente inspirada, ela será proveitosa para ensinar, para redarguir, ela será proveitosa para corrigir, para doutrinar. Com o quê? Com frutos da pirâmide. Há muitos que ensinam, mas não ensinam com frutos da pirâmide. Que frutos da pirâmide, pastor? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Quando a Escritura não é divinamente interpretada, não é particularmente interpretada, com pretextos, com intenções, com vaidades, com presunções, quando ela não é particularmente interpretada, mas ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para corrigir, mas corrigir com amor fraternal, a 7ª virtude da pirâmide. Ela é proveitosa para ensinar, e tem aluno que demora a aprender, então ela é proveitosa para ensinar. Ensinar com o quê? Ensinar com a paciência da pirâmide. Espera, Deus tem um tempo para trabalhar. Nem todos os pés de laranja que você planta no mesmo dia, eles terão a mesma estatura e darão a mesma quantidade de fruto. Parece que nós às vezes não entendemos isso, e ficamos feridos, desesperados, e somos tentados a errar. Você olha uma plantação de laranja, talvez inúmeros funcionários plantaram ela no mesmo dia, e aí quando você vai ali daqui um ano, um pé de laranja está com 1 metro, o outro está com 1,20, o outro está com 1,30, plantado na mesma terra, plantado na mesma data, receberam a mesma água, e as mesmas mãos cuidaram de todos eles, e o mesmo sol e a mesma chuva caiu sobre eles. Portanto, alguns pés darão uma caixa, outros darão 2, outros darão meia, e assim vai. Pés plantados no mesmo tempo e na mesma terra não terão a mesma estatura, o mesmo tamanho, e deve-se esperar. Quando não é de particular interpretação, mas é pela divina inspiração, revelação de Deus,
isso vai na natureza do cordeiro. É proveitosa para ensinar, é proveitosa para redarguir, é proveitosa para corrigir com paciência, com ciência, com poder. Que Deus possa abrir os nossos olhos e nos conceder a revelação saudável, pura, a revelação que nos levará a crescer na estatura do varão perfeito, porque sem ela seremos cegos e ociosos, disse Pedro. Revelação sem estatura do varão perfeito não é divina revelação. Eu fico um tanto espantado quando eu vejo pessoas, quando eu vejo até mesmo grupos, que saem de uma igreja e vão para outra, e eles dizem assim, ó, Deus nos deu mais luz agora, Deus nos deu mais revelação. E quando você olha eles dizer que Deus deu a eles mais luz, lá estão eles atacando, ferindo, denegrindo o lugar de onde eles saíram. E eu penso, meu Deus, que luz e revelação é essa? Por que todos quantos saem se tornam agressivos muitas vezes? Seria essa a revelação que traz o crescimento na estatura do varão perfeito? Seria essa a revelação de Paulo que traz a pedra de coroa? Seria esta a revelação que traz respeito, que traz saúde, que traz cordialidade cristã? Graças a Deus, até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos guardado, mas vemos isso pelo mundo afora e ficamos chocados, porque percebemos muitas vezes que não é uma verdadeira, uma divina revelação, mas muito mais uma divina interpretação que sai a mutilar, a esquartejar. Que Deus tenha compaixão de nossas almas e nos guarde, que possamos despertar para o dia e para a hora que nós estamos vivendo, irmãos, para compreendermos que estamos às portas do arrebatamento e que não tem como explicar. Você vai explicar, fica em teorias, em palavras ao ar e muitas vezes em mentes e que sai e entra. Mas disso, irmão Brana, é uma revelação pessoal. As condutas, a maneira de viver nos diz que muitas pessoas ainda não têm essa revelação individual, pessoal de rápido. Quando você vive a hora que estamos vivendo, se você acompanhar o noticiário um pouquinho, se você vê os dias que estamos vivendo, se você vê a podridão moral, se você vê a insuflação espiritual, emocional, psicológica que o diabo faz para deturpar, para denegrir, para destruir a raça humana, a igreja. Se você olhar para as pragas, para as pandemias que estão passando pela terra, se você ler Mateus capítulo 24 e ver a Bíblia cabalmente se cumprindo, você lê a mensagem, você vê acontecimentos que mostram Deus saindo do seu mundo e entrando no mundo dos homens, e mexendo na economia do homem, mexendo no ego do homem, mexendo na segurança do homem, mexendo, sacudindo a política do homem, mexendo na saúde dos homens. Você vê Deus mostrando que se Ele quisesse, Ele destruiria essa terra em um minuto com mosquitos. E aí você vê um casal, você vê uma família, você vê um crente vivendo como se nada tivesse acontecendo. Tem tempo para cuspir um no outro, pisar um no outro, brigar um ao outro, enforcar, espancar um ao outro. É tempo de acordar para a hora que estamos vivendo. A salvação não ficará muito tempo mais na terra dos gentios. Falta pouco para ela voltar para os judeus. Por melhor que alguém explique a Deus a fé de rápido,
Você nunca verá isso. A menos que você o quê? Tiver a sua própria, o que eu disse aqui? A sua própria experiência. E aí o profeta disse, vou ler aqui para você ver, palavras dele. Ele diz que quando temos aquela experiência, aquela que Jacó teve, que eu já citei, aquela que Paulo teve, já citamos, que Isaías teve, aquela que a mulher pecadora teve, quando se tem aquela experiência, aquela que a samaritana teve, aí é diferente. Todo mundo pode sair debaixo da cruz, ela não sai. Pode bater nele, ela não vai embora. Sepultaram ele, ela é a primeira a estar lá no sepulcro. Porque hoje você pode ter qualquer tipo de resposta. Vou ler aqui. Você pode ver o Senhor realizar exatamente o que Ele disse que faria, e os teólogos modernos tratarão de explicá-lo. Eles dirão, isso foi para outro dia, foi para isso, foi para uma outra era, ou isso está errado, como disseram de Jesus, ele é Beelzebu, ele é um adivinho, e todas aquelas coisas, eles têm uma resposta. Mas quando um homem já tem vindo a um contato com Cristo, oh meu Deus, igreja em casa, tenha contato com Cristo, tenha contato com Cristo. Quando um homem já tem vindo a um contato com Cristo, e o tem visto assim como Paulo o teve, assim como Paulo, ou teve uma experiência com ele. Quando você tem uma experiência, não há teólogos o suficiente no mundo capazes de explicar aquela experiência dele. Pode explicar o sol, a lua, os segredos, mas explique minha particularidade com Deus. Pode explicar o grego, o aramaico, o hebraico, mas explique os meus momentos com Ele, e eu sei quando Ele vem. Pode explicar os selos e os trovões, o que é grandiosíssimo de extrema necessidade, mas explica a experiência com o Eterno, que o Espírito Santo, Ele mesmo, nos proporciona, porque Ele opera o querer e o efetuar. Explica isso, uma Madalena chorando. Explica uma samaritana se quebrantando e vencendo a sua segregação racial. É judeu, é samaritano, é naquele monte, é no templo. Explica esse contato que derruba a muralha. Não tem como. De onde vem isso? O que é isso? Esta é a razão pela qual todos eles dizem, quem é este? O que é isto? De onde ele vem? Eles não têm a resposta. Por quê? Porque todos eles sabem que sua teologia foi feita por alguma igreja. Não ter conhecimento teológico, que é ter vida. Não ter conhecimento da Bíblia, que é ter vida, mas conhecê-lo é ter vida, conhecê-lo como seu salvador pessoal, conhecê-lo como aquele que te encheu com a sua presença. Você estava lá quando isso aconteceu? Não, não há ninguém que possa tirar isso de você, ninguém pode explicar o que aconteceu com você. O que aconteceu com você? Um homem bêbado, que ninguém te curava, mas você está curado hoje. O que aconteceu com você, mulher? Se vestia tão mal, era tão vaidosa, ninguém poderia te ajudar. Você mesmo achava que nunca mudava. O que é que te aconteceu? Ninguém sabe explicar, mas você sabe o que te aconteceu.
quando você tem aquela experiência, você sabe quem Ele é. Para mim, Ele é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é este que está realizando estes milagres? Quem é este que está fazendo grandes obras? É o pregador? É Oral Roberts? É Billy Graham? É Jack Chulen? É William Branham? Quem quer que seja, não tem nada a ver com isto. Eles são instrumentos. É o Espírito Santo vindo adiante com o Evangelho, sinais e maravilhas e milagres para aprontar um povo, e o ar está carregado de expectativa, e os crentes estão esperando por Ele, por sua vinda, e outros estão dizendo: por que tem estes avivamentos? Por que nós não os temos? Vamos estabelecer uma igreja. Ora, foi dito bem aqui, falando da igreja dele, quando começamos a construir uma nova igreja, foi dito: não precisamos de milagres, não precisamos dessas coisas. Se vocês os querem, vão lá fora no campo onde eles acontecem. Não precisamos deles aqui. Quando o tabernáculo Brana baixar-se a este lugar baixo, estará aprofundado. Esta igreja estará fundada sobre os princípios, poder e no Evangelho de Jesus Cristo. E enquanto o tabernáculo existir, possa o glorioso Espírito Santo encontrar acesso às almas para salvar e encher com o Espírito Santo e curar os enfermos. Para mim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto este tabernáculo existir, que possa o glorioso Espírito Santo encontrar acesso às almas, para salvar e encher com o Espírito Santo. Olha aí, este é o crente que está sendo preparado para receber a divina revelação de quem é Jesus Cristo, a divina revelação do que significa esta mensagem, a divina revelação do dia, da hora, do momento que nós estamos vivendo. E é isso que Ele quer fazer conosco, nos dar essas experiências aqui que eu acabei de citar, que eu acabei de ler. Para quê? Para se dar a conhecer a nós, os eleitos. Ele nos proporciona isso. Agora não fique de fora, não fique de fora. Como Ele se deu a conhecer a Abraão, não fique de fora. Senhor, eis-me aqui, dá-se a conhecer a mim, não me deixe parado no tempo, Senhor, não me deixe sem acordar. Essa palavra você tem que deixá-la ressoar na sua consciência. Não me deixa sem acordar. Eu quero acordar, eu preciso estar acordado. Eu não posso viver não dará tempo, não, eu quero estar acordado. Aquela virgem dormente, Nécia, demorou a acordar, e foi tarde demais, não deu mais tempo. Senhor, eu preciso estar acordado para essa hora. Não quero perder, ó Pai, o meu arrebatamento, não quero perder o desenrolar do reino de Deus. Ele se dá a conhecer, irmão. Ele, Cristo, se dá a conhecer. Agora espero que você possa estar nessa posição, aonde Ele vem e pode se dar a conhecer a você, porque o profeta diz na mensagem: a Ele ouvis, parágrafo 11 ao 17, que sem essa revelação, nós não vamos conseguir chegar absolutamente a lugar algum. E eu fico preocupado com o nível de discernimento. Como está o teu nível de discernimento nessa hora de pandemia, por exemplo? Como é que está o seu nível de discernimento? É só um acontecimento político? Sim, tem também os exploradores políticos. É só uma guerra? É só mais uma doença? Sim, tem esse tipo todo de mentalidade, de pensamentos. Mas espiritualmente, será que isso não consegue falar alguma coisa para você? Como é que está o teu nível de revelação? Claro que falando como um eleito, ou a uma igreja eleita,
que deveria fazer jus a isso. Sou eleito, sou da mensagem, eleito sem visão, eleito sem revelação, eleito dormindo, eleito que não acorda. Olha, você tem que se examinar. Mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. O profeta disse que até o novo nascimento tem que ser por revelação. Então, como é que está o seu nível aí de comunhão, seu nível de revelação? O profeta disse aqui na mensagem Casamento e Divórcio, 166 até o 169, sem revelação fica tudo fechado. E aí ele disse: você não vê, não obtém nada da palavra, porque a Bíblia toda está fechada debaixo de uma revelação. Por isso que agora deveríamos orar e falar para Deus: Senhor, me desperta para esse momento, me acorda. Deixa a Bíblia aberta em casa, daqui a pouco chegaremos lá. Isaías capítulo de número 24. Deixa aberto aí, daqui a pouquinho nós vamos ler alguma coisinha. Senhor, me acorda, me desperta para essa hora, para esse dia que nós estamos vivendo. Porque se o Senhor me acordar, me despertar, eu não vou ficar como um crente acovardado. Quando Deus se deu a conhecer a Abraão, aonde está a covardia? O medo. Quando Deus se deu a conhecer a Moisés, aonde estava o desânimo? A covardia, o medo. Quando Deus se deu a conhecer aos seus profetas, se revelou a eles, olha a ousadia que eles tiveram. Está isto na igreja? Está isso em você? Pedro, quando a revelação tomou posse, quando o Espírito Santo encheu em Pentecostes, olha a ousadia com que ele levantou. A revelação impulsiona, encoraja, anima. Eles ficaram encorajados quando Deus se deu a conhecer a eles. Assim também, irmãos, somos nós. Peça para Deus: Senhor, dá-me mais visão. Senhor, por que minha visão fica tão tosca, tão fechada? Por que eu sou tão míope espiritualmente falando? Por que eu sou tão instável, Senhor? Por que? Abra minha visão. E quando Deus abre é diferente. Quando Deus abre, quando Deus se dá a conhecer, você tem pega. Abraão agora, quando Deus se revelou, ele teve uma pega, um lugar para segurar e não tinha vento que levava. Quando Deus te dá a conhecer, você tem esse pega, você tem esse lugar sólido para poder firmar, que você não precisa de ficar titubeando como uma cana seca, agitada pelo vento, porque Deus trabalhou pessoalmente, individualmente a você. Você tem motivos para esperar, motivos para manter firmeza, porque Deus se deu a conhecer. Por isso é a nossa oração: Senhor, dá-se a conhecer a nós, porque a tua palavra nos mostra que a igreja, Mateus 16, ela está o quê? Edificada sobre a rocha. E quando a igreja não capta isso, que ela tem que estar edificada sobre esta rocha, quando ela não capta isso, logo, observe para você ver, ela começa a tomar o caminho desastroso daqueles que rejeitam a revelação, como citou aqui o profeta Anás, Caifás, os teólogos daqueles dias. Eles tomam o caminho oposto. Aí é a pedra cortada sem mão. Pedra na Bíblia significa revelação. Quando os reinos deste mundo rejeitaram o reino de Cristo, a pedra angular cortada sem mãos, que os edificadores rejeitaram, ela veio ela mesma e esmiuçou os outros reinados. Quem rejeita a pedra, a revelação, o crescer-se na divina revelação da palavra e da mensagem, a pedra vai esmiuçar, vai perecer com os reinos. Não se contente, não fique acomodado, avance, não tome o caminho desastroso dos que rejeitaram ao longo das eras a revelação, porque cedo ou tarde todos que ficam atrofiados vão serem ruídos. Marcou aí Isaías 24, agora abra também Mateus capítulo 21, para você ver isso aqui que eu estou falando nesse exato momento.
cedo ou tarde vão ruindo, vão se abatendo, vão sendo despedaçados, reduzidos ao pó. Acorda, pai, tenha mais revelação. Olha o seu filho gritando, socorro. Acorda, marido, tenha mais visão. Tu és o sacerdote do lar. Acorda, esposa, tu és uma igreja, tu és o 5º evangelho, disse o profeta. Acorda, tenha mais revelação. Acorda, marido e mulher, não é tempo dessa brigaiada dentro de casa. Acorda, família, é tempo de acender a lâmpada, é tempo de se encher de azeite. Desperta, tu que dormes, não fica anestesiado, porque senão tu ruirás, será esmiuçado, reduzido ao pó, diz a Bíblia. Por isso que é perigoso viver sem revelação, muito, muito perigoso viver sem ela. Não viva sem, porque você estará correndo sérios riscos. A vida espiritual, os valores cristãos estarão comprometidos, a santidade, a comunhão, a unidade vai sendo esmiuçada, vai despedaçando, não crescer na revelação, aqui ó, seu amor vai sendo esmiuçado, sua vida de oração vai sendo esmiuçada, companheirismo vai sendo esmiuçado, a resistência, a firmeza vai sendo esmiuçada, o corpo de Cristo vai sendo esmiuçado. Revelação é pedra, essa pedra cresce, e nesta pedra é onde você se esconde, é lá que está o teu esconderijo, a nossa proteção. Por isso que vigie, porque sem a revelação espiritual do sacrifício de Cristo, dessa mensagem do entardecer, ninguém vai dar conta de caminhar. Ninguém, sem danos não, os danos aparecerão, os prejuízos virão, o rapto até mesmo poderá ser comprometido, se você não tomar um choque de realidade, de que precisa de mais graça, de mais comprometimento, de mais visão. Você, águia, precisa subir lá na rocha e remover a escama dos olhos para enxergar mais longe. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus do céu, eu disse isso aqui sexta-feira, como que um marido, uma mulher dentro de casa, um inferno desse na terra, milhares de pessoas morrendo todos os dias, uma praga dessa que está indo para tudo que é lugar, claro que tem o impulso da mídia, mas que é fato e é verdade, e como que essa família vive como se nada tivesse acontecendo? Como? Em um tempo de aplicar o sinal, de estar abraçado, aplicando o sinal, está brigando. Em um tempo de aplicar o sinal, está navegando por água suja por aí, é tempo de aplicar o sinal. Não é tempo de nadar águas sujas aí, nesse mundo virtual. Acorda, você pode ser o próximo. Se tu desceres ao pó, como descerá? Não ignore isso. Se tiver de descer, desça bem, como disse Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Se tiver de descer, desça como disse Paulo. Os que dormem no Senhor, que dormiram com a lâmpada acesa, que dormiram com os olhos da revelação abertos, estes, Deus os tornará a trazer com Ele para o arrebatamento. Mas parece que não acorda, e aí isto é um absurdo, isso é desesperador. Como nós ouvimos desde a escolinha das crianças, você está tendo tempo de falar da vida dos outros ainda? Você está tendo tempo para poder ser um azedo ainda? Você está tendo tempo para ser lixeira ainda? Você está tendo tempo para viver qualquer tipo de vida ainda? A pregação do pastor não acordou, a mensagem do pastor não acordou, a praga não acordou. Será que o inferno então vai ter que te acordar? Ai, Deus, tenha compaixão de nós, Senhor. Dá-nos esse choque de que precisamos de acordar,
porque senão não haverá esperança para nós. Olha aí o que está acontecendo, irmão, debaixo dos nossos narizes, como dizem. A Bíblia se cumprindo, os juízos, as advertências divinas, aí manifestando perante os nossos olhos. E quando não temos revelação, é isso aqui que dá, quer ver? Versículo 42, eu não vou ler todo o texto. Não, vamos ler todo o texto, não tem problema não, mais 10 minutos. Mateus 21, verso 33. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Rejeitaram a graça, rejeitaram os mensageiros, rejeitaram o servo, rejeitaram crescer na divina revelação. Versículo 35 e 36. Depois enviou outros servos ao Deus de oportunidade, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Não acorda, faz a mesma coisa, age da mesma maneira. Não adianta falar, pai fala, não resolve, mãe fala, pastor fala, profeta fala, pandemia fala, crise econômica fala, e não acorda. Versículo 37. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o tomaram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores maus? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem frutos. É aqui que eu queria chegar, 42. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores, pedra é revelação, viu? Rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, é a pedra principal. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, quem cair sobre esta revelação, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem a revelação cair, ficará reduzido ao pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava com eles, ou deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Por isso que eu disse assim: a pedra representa a revelação, e se você cai sobre ela, ou ela cai sobre você, e você não cresce, não valoriza, a Bíblia diz que serão reduzidos, serão despedaçados e reduzidos ao quê? Reduzidos ao pó. Vê, agora Isaías 24, o tempo já terminou, irmãos. Isaías capítulo de número 24, vou deixar isso aqui para você como apenas uma advertência, não é uma profecia. Isso aqui só mostra que Deus intervém dentro dos sistemas humanos. Então não estou dizendo que é uma profecia, só estou dizendo, sabe o quê? Acorda, desperta. Isaías 24, eis que o Senhor esvazia a terra. Deus pode ou não pode esvaziar a terra, irmão? Parar tudo.
e a desola, e a transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Deus, está vendo o que Ele pode fazer? Pode esvaziar, pode desolar, pode transtornar a superfície da terra. Sabe o que é dispersa? Espalha. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo de ajuntar pedra e há tempo de espalhar pedras. Deus é o Deus que também espalha os moradores da terra. Olha, isto não quer dizer exatamente o que está acontecendo hoje, mas também não poderíamos dizer que é um quadro semelhante. Versículo 2, e o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Pega todo mundo, e ao servo, como ao senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como ao que paga usura. Está vendo que Deus pode pôr o dedo, enviar uma praga e põe todo mundo igual, sacerdote, servo, o que vende, o que compra, o servo, o senhor, a senhora, a serva, o que empresta, o que paga. Está aqui. Verso 3, de todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Está vendo? Deus uma vez pronunciou essa palavra para uma cidade, para uma geração. Todo mundo teve que espalhar, casas tiveram que ficar todo mundo fechado dentro de casa, pessoas se tornaram todos iguais, vendedores, compradores, patrão, empregados, servos, sacerdotes, tudo, todos iguais. Versículo 4, diz aqui, a terra pranteia e se murcha. Deus sabe fazer a terra murchar. O mundo enfraquece e se murcha. Deus sabe fazer o mundo murchar. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Os maiores homens, os mais poderosos, se tornam fracos. Deus sabe fazer todo mundo virar um galinho seco fraco. Mas tem gente que nem vendo dias semelhantes aos dias da Bíblia, porque Salomão disse: o que é já foi, o que há de ser, ele disse, e Deus pede conta e Deus pedirá conta do que já passou. O que é já foi, de sorte que não há nada novo debaixo do céu. Nada novo. Quer dizer, a história segue se repetindo, irmãos, e pessoas não acordam, não despertam. Não despertam. Irmão, se voltarmos destas fases e pessoas não tiverem se libertado dos seus biles, dos seus ódios, das suas mágoas, dos seus rancores, olha, pode ser que nunca mais se livrarão. Nada mais servirá para contribuir, para cooperar. Pode ser que seja assinalado para juízo. Versículo 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. O problema é o homem. Por isso a maldição consome a terra, versículo 6, e os que habitam nela serão desolados. E agora eu digo, dias piores vêm, não sei quando. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Coronavírus está assolando? Tá. Vespas vêm por aí para assolar? Sim, pode que sim. Caos econômico? Sim. Caos político? Sim. Mas dias piores vêm. A Bíblia diz que aqui, serão queimados. Haverá um juízo de fogo para essa terra. E do fogo, pouquíssimos vão se escapar. Mas aí já é tribulação, já é Malaquias 4, já é o dia que vem ardendo como forno, e a igreja noiva terá sido arrebatada quando o fogo vier. Versículo 7, pranteie o mosto, enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Olha, os alegres vão suspirar, cessou o foguedo dos tamborins. Não pode pular carnaval não esse ano, cessou o tamborete.
Acabou o ruído dos que pulam de prazer, os estádios vazios. Descansou a alegria da harpa. Tudo tem que parar. Não estou dizendo que isto é uma profecia para estes dias. Estou dizendo que aqui em Isaías 24, há mais de 1000 anos atrás, Deus fez algo semelhante na terra. E que nós deveríamos ter os olhos espirituais mais abertos. Verso 9: com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Dias piores vêm. Hoje ainda estão bebendo, dançando, alguns fazem até piadinha, né? Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar, porta fechada, isolamento social severo, não abro a porta nem para o carteiro. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho, toda alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra, na cidade só ficou a desolação, e com estálidos se quebra a porta. Porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor nos vales, nas ilhas, no mar, ao nome do Senhor Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá. Porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá, e de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra, como o ébrio será movida e removida, como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia, diz o Senhor, o Senhor visitará os exércitos, do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias, e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, e em Jerusalém, e então, perante os seus anciãos, haverá glória. Sabe o que eu chamo isso? Princípio de dores. Isso aqui nós chamamos de, como eu acabei de dizer, princípio, apenas isso, princípio de dores. Mas, como eu tenho dito, é chocante ver cristãos anestesiados, é assustador ver desviados que conhecem a verdade e tem um pouquinho de oportunidade hoje, não correr para tentar acertar as suas vidas. A voz do amor falando o tempo inteiro, eles têm ouvidos, mas não ouvem. A voz da dor vindo e começando a falar, eles também têm ouvidos, mas não ouvem. Uma dureza, vamos dizer assim, inexplicável. Entrevista com o irmão Brana. Irmão Brana, à luz dos recentes acontecimentos mundiais, o senhor acredita que o julgamento está próximo? Ele respondeu assim, sim, acredito. Acredito que com a paz instável, guerras e rumores de guerra, o tempo do julgamento está muito próximo. E isso tem muito tempo. Segunda pergunta. Irmão Brana, o senhor tem algum comentário a fazer sobre a situação na Coreia,
quando as duas Coreias estavam em guerra uma com a outra. O Senhor acha que as condições mundiais estão indo de mal a pior? Ou acha que serão resolvidos todos esses problemas e teremos uma era de paz? Aí o profeta disse: não, eu não acredito que teremos mais paz verdadeira na terra até que Jesus venha. Naquele tempo, os reinos do mundo virão a ser de nosso Senhor, e então haverá paz na terra. Até aquele momento não espero por paz, mas que os tempos piorem cada vez mais. Quer dizer, escurecerá muito ainda. Você está achando que está escuro? Vai escurecer muito ainda, irmão. A política, a economia, a moral, as religiões, a frieza. Antes do rapto, as coisas ainda escurecerão muito. Por isso, eu suplico a vocês, em nome de Jesus Cristo, faça uma revisão nesses pontos iniciais: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, novo nascimento, para você ver o reino de Deus e não sofrer aqui, os danos que essa pedra, que é a revelação, que é Cristo, trará sobre os reinos do mundo. Só não despedaçará-se-á e será esmiuçado, levado ao pó, reduzido ao pó, aqueles que estiverem escondidos nesse esconderijo altíssimo e levando a sua vida cristã a sério. Meus queridos, entendam isto: nós estamos na última mensagem que Deus tem enviado à terra. Eu tenho que te falar isso. O anticristo já está aí trabalhando há tempos. O falso profeta está aí há tempos. A besta falta pouco para assumir o seu lugar no controle do reino mundial dessa terra. O comunismo está aí fortalecendo-se e crescendo como nunca, através da Rússia, através da China. As pragas, os terremotos, está tudo aí cumprido, diante dos nossos olhos. Está faltando o rapto. Desperte para essa revelação do rapto. Coloque a tua vida em ordem. Viva todos os dias se preparando para sair dessa terra. Não importa quanto tempo demore, viva hoje como se ele fosse vir hoje. E dá um basta nessa vida mesquinha, irmãozinhos dentro de casa, marido e mulher, picuinhas e crentezinhos e coisinhas. Dá um basta nisso, deixando esses lixinhos para trás e prosseguindo para o alvo da soberana vocação. É tempo de relevar muita coisa, passar por cima de muita coisa. É tempo de ser melhor. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, poderíamos conversar aqui um bom tempo com a igreja, Senhor. Talvez fazer uma programação para, quem saiba, talvez o dia inteiro passar com as famílias, trocando experiências, falando da divina revelação da Tua palavra. Pai, mas isso basta. Se cada um assumir a sua posição e a sua responsabilidade, isso basta para essa noiva ser arrebatada. Deus, que haja luz para esse povo, Senhor. Sei que cada dia escurecerá mais, mas que haja luz para a Tua igreja, Pai. Cobre-nos com o Teu sangue, envolve-nos com o Teu amor, dá-nos essa preciosa revelação que se ocupa apenas em preparar a nossa alma para o arrebatamento. Queremos esta revelação, não aquela para degladiar, soltar bombas, mísseis, destruir vidas, famílias, semear discórdia. Nós não queremos isso. Não queremos revelações para desvirginar a pureza e a inocência da Tua igreja, Senhor, mas revelação que nos faça mais ovelha, mais submisso, mais manso, mais humilde, mais focado, Pai, em crescer na estatura do varão perfeito e aplicar o sinal, Senhor. Dá isso para essa casa. Eu quero te pedir ao Senhor, esses lares que já estão sendo assolados, marido nervoso dentro de casa, a esposa nervosa, filhos nervosos, Deus, envia esse poder maior que é o Teu Espírito Santo agora,
Envia essa revelação divina, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, eu te peço, coloque as coisas no lugar, ajuda esse homem a amar mais essa mulher a amar mais esse homem, esses pais a esses filhos, filhos aos pais. Dê-nos famílias eleitas, que vivam como famílias escolhidas, que estão juntos aplicando o sinal, família aplicando o sinal dentro de casa. Pai, essa é a revelação que nós queremos, que nos leva, Pai, a buscar aquilo que o Senhor teve quando o Senhor passou aqui, a estatura de um varão perfeito. Mais uma vez eu lembro dos pedidos de oração, lembro da Isabel, a Bruna de Bom Despacho, que pede a nossa oração. Estenda as suas mãos sobre elas, Pai. Ajuda elas, Pai, e não só a elas, mas todos que estão na audiência. Meu pedido hoje especial é: liberta, santifica, dê experiências profundas e reais com o Senhor, e derrama do teu Espírito Santo o sinal, Pai, porque se o Senhor os der o Espírito Santo, o Espírito os guiará em toda a verdade, Pai. Derrama do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a visão do reino de Deus. Conceda à noiva o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, o selo na alma, e essa crescente experiência acerca das coisas que estão acontecendo e das coisas que hão de ser, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês muito, 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 é a minha oração. Espero que você tenha sido abençoado e em momento algum tenha se sentido ofendido com as palavras que você ouviu. Deus abençoe a Débora Lima e as suas crianças em Betim. Deus abençoe a Patrícia,